Bom dia, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tomo as palavras do meu compadre. Tão gostoso quando a gente desfruta dos louvores, né? E os louvores, eles têm tudo a ver com a Bíblia e tudo a ver com a palavra que vai ser falada. Vamos gastar ainda um minutinho para a gente orar um pouco? Querido Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que a tua misericórdia continue, Senhor, nos acompanhando. Ó Senhor amado, te agradecemos por essa oportunidade, por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor, de estar compartilhando a tua palavra. Senhor, que possamos ser apenas um canal, Senhor, para compartilhar aquilo que está no teu coração. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos sabem que todo domingo, né? Peço perdão, os irmãos, que eu estou com a sinusite brava. E todo domingo nós estamos falando sobre os fundamentos da fé, né? E o Senhor deu um sentimento da gente, a partir desse domingo e os demais domingos, nós vamos falar sobre soteriologia. Acho que soa meio estranho, né, os irmãos? Mas a soteriologia, irmãos, vamos dizer que é uma teologia que aborda a doutrina da salvação. Então, todos os assuntos voltados à salvação, nós vamos começar a compartilhar com os irmãos daqui para frente. E esse assunto da salvação, ele é como se fosse um tripé. Os irmãos estão vendo esse tripé? O que fala esse assunto, essa teologia? Só para os irmãos entenderem, né? A primeira coisa é como o homem pode ser salvo. O segundo pé do tripé é qual o papel de Deus na salvação. Como o homem pode ser salvo e qual o papel de Deus na salvação. O terceiro aspecto é o que é necessário para que o homem seja salvo e tenha vida eterna. Então são um tripé. Esse é o tripé, o assunto que aborda a salvação. Então nós percebemos que é de suma importância nós estarmos abordando esses assuntos. São assuntos fundamentais. Então, a característica da reunião de hoje é ensino. Por aí, nossos irmãos chamam de escola dominical. Domingo, não é? Não tem problema. É isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender. Inclusive, eu também estou aqui para aprender. Então, nós vamos estudar as Escrituras. E a gente chama isso de estudar os fundamentos da fé. Os irmãos acreditam que é necessário? O que seria de nós sem um fundamento? O que seria desse prédio sem um fundamento? Não adianta você fazer um teto bonito, mas o fundamento vai ruir tudo, vai cair tudo. E dentro desse, né, vamos dizer que em linhas gerais, dentro desse assunto da soteriologia, que é a salvação, assunto sobre a salvação, nós temos vários temas, nós já estudamos antes. Mas há uma grande necessidade de nós revermos. Alguma coisa ficou para trás. E eu estava ali conversando com a irmã Sandra e com a Beth, quando as Escrituras são abertas para nós, parece que o véu ele sai e você começa a enxergar as coisas diferentes. E eu, assim, encorajando os irmãos, e até aqui fazendo um elogio, a gente não é acostumado a fazer isso. Mas eu tenho visto, irmãos, os irmãos que ministram a palavra no domingo, se debruçando em cima das Escrituras. Quando eu falto numa reunião, eu assisto no YouTube. E eu percebo isso, irmãos, os detalhes. Os irmãos estão se aprofundando nas Escrituras. E isso está sendo muito bom para nós, né? Abner, Sérgio, Marcelo.
Cada dia que a gente pega uma semana para se aprofundar nas escrituras, não sei, irmão, mas às vezes eu choro. A palavra que o irmão trouxe ontem para nós, puxa vida, que salvação, irmão. Às vezes a gente pensa que é para os outros, é nada. Eu fui muito ajudado ontem. Até a gente se converte de novo. É uma necessidade, eu me converti de novo ontem, o caos, falando sobre o caos. Que coisa tremenda, né, que o Senhor trouxe para nós através do irmão. O que você percebe? Os irmãos estão se desgastando, mas é um desgaste gostoso, para trazer para os irmãos a palavra. E dentro desse assunto da soteriologia, que fala da salvação, nós temos vários temas que nós já vimos. Por exemplo, a natureza do pecado, a questão da redenção de Cristo, a fé, a questão da graça, e aí, justificação, santificação, reconciliação. Nós vimos tudo isso no passado. Mas eu fui rever esses assuntos, Sérgio. Falei, Senhor Jesus, nós vamos precisar rever. E reaprender algumas coisas que não aprendemos, ou deixamos para trás. Como se fosse colocar um óculos novo, né? Aí você coloca o óculos, tudo ilumina. Então hoje o primeiro assunto é a natureza do pecado. E às vezes você olha assim e fala, não é muito gostoso falar sobre o pecado, não é? Mas olha que interessante isso, irmão. O pecado é uma realidade que não pode ser ignorada. Aleluia! Os irmãos concordam comigo? O pecado é uma realidade que não pode ser ignorada. E a sua natureza é uma questão mais, ou seja, é aquilo que é de mais complexo para o ser humano, principalmente para o crente. Olha só que interessante, o mundo hoje, ele define pecado sobre várias circunstâncias, irmão. O pecado é um erro, o pecado é uma falha moral, o pecado é um desvio. Mas preste atenção nisso, a Bíblia vai muito além disso, irmãos. Aleluia. A Bíblia ela vai muito além disso. O pecado não é só isso. Por isso que nós precisamos, de uma maneira clara, ver o que as Escrituras têm para nos dizer a respeito da natureza do pecado. Os irmãos concordam comigo? Amém. A Bíblia, irmãos, ela mostra para nós, irmão Wilson, duas coisas importantes. O pecado, no singular. Os pecados, no plural. Tá claro? Vou bem devagarinho, irmão, para nós aprendermos junto. Embora nós já sabemos. Mas essa palavra pecado, no grego, vem da palavra hamartia. E o que significa hamartia? Desvio. É um desvio, ou seja, é um desvio do caminho. É uma outra coisa ainda pior, é uma violação de uma lei. Nós temos um advogado aqui que entende muito de lei. Então o pecado é um desvio do caminho, ou uma violação de uma lei. No caso, uma violação da lei de Deus. Então preste bastante atenção. Se nós, irmãos, não soubermos ou não conseguirmos entender, compreender o pecado, dificilmente você vai compreender a salvação. Se você não tiver clareza do que é o pecado, Ingrid, do que ele significa e qual é o peso dessa natureza pecaminosa, você dificilmente vai conseguir compreender a salvação. Então é muito importante nós entendermos a natureza do pecado, que é o primeiro princípio com respeito à salvação. Porque não tem como nós falarmos sobre santificação, sobre justificação, sobre todos esses assuntos, se a gente não entender a raiz, que é o pecado e o que ele causou. Amém? Então, nós vamos falar de vários aspectos. O primeiro aspecto é o pecado como uma realidade universal. O primeiro aspecto vai falar sobre o pecado, sobre uma realidade universal. Por que isso? Vamos ler Romanos 5:12.
Os irmãos, lê para mim esse versículo, Romanos 5, 12. Concluindo da mesma forma, como um pecado iniciou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Romanos 3, 23 também diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que a gente precisa entender? Que o pecado, irmãos, aqui não tem escapatória. Todos pecaram. Não é uma questão de eu ser mais pobre, ou eu ser mais rico, ou eu ser negro, ou eu ser branco, ou eu ser pardo. Não é nada disso, irmãos. Não há escapatória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que acontece, irmãos? Com a queda de Adão lá em Gênesis 3, o pecado entrou na natureza humana, entrou na nossa carne humana. Nós fomos injetados com a natureza humana. Não tem jeito, Beth. Todos nós somos pecadores. Amém? Amém? Nós herdamos o pecado de Adão. Foi injetado na nossa carne. Agora, você pode estranhar eu falar isso. Se tivesse alguma pessoa aqui que talvez não fosse cristã, ia falar isso. Esse cara tá doido. Mas nós já nascemos com pecado. Davi fala no Salmo 51, versículo 5, que da iniquidade eu fui gerado. E do ventre da minha mãe, eu nasci em pecado. Vamos ser fiel. O versículo fala assim, ó: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quem tem filho até 2 aninhos? Ou quem já teve filho? Eu já tive uma criancinha pequena, hoje ela está grandinha. Mas eu me lembro que quando eu falava para ela assim, ó, 2 aninhos, você tá aqui o copinho, ó. Filha, não pode. Filha, papai falou que não pode. É como se ela falasse assim, tá bom. Mas não saía do lugar. O que ela estava esperando? Só você virar as costas. Falava, filha, não pode, tá? Isso aí, se você pegar, vai quebrar, filha. Aí você virava as costas, ela pegava. E quando não, caía no chão e quebrava. O que isso significa, irmão? A natureza pecaminosa, ela foi injetada em nós. Agora, olha que interessante isso. O pecado, ele se refere a um poder dentro de nós, irmãos. Que esse poder que está dentro de nós, ele nos induz, ele nos obriga a cometer os pecados. Os irmãos lembram? Pecado, pecados. Então, esse poder que está dentro de nós, que foi injetado na nossa natureza, ele nos induz a pecar, a cometer os pecados. Agora, os pecados é diferente. Os pecados diz respeito aos nossos atos pecaminosos, que através do pecado nós cometemos. Ou seja, é como se fosse mãe e filho, é só uma analogia. Paulo usa muita analogia. Você pode ver que no capítulo 7 de Romanos, ele usa a analogia do casamento. Mas não está querendo falar de casamento. Ele está querendo falar da lei. Da lei do pecado, a mulher quando se casa, né, por direito, ela... Então Paulo, ele está falando ali, quer falar sobre a lei. Não, ele não quer falar sobre casamento. Então eu vou fazer uma analogia. Sérgio gosta muito de analogia, né, Sérgio? Imagine uma mãe e um filho. Pelo amor de Deus, é uma analogia, viu? A mãe é o pecado, a filha é os pecados. Os irmãos entendeu? Qual é o fruto da mãe? Os pecados. Então isso é muito interessante, irmãs, a gente entender isso. Essas duas coisas. Tem uma mãe que é o pecado. E tem o filho que é os pecados. Então uma coisa chama a outra. Os pecados só são cometidos porque a mãe mandou. Não, nós vamos ver mais para frente
que há solução para isso. Talvez você aprendeu que não há. Mas há solução para isso. Há solução para o pecado e há solução para os pecados. A Bíblia diz isso. Não sou eu, nós vamos ver mais para frente. Então é muito importante a gente entender isso. Agora o segundo aspecto. O segundo aspecto do pecado é o pecado como rebelião contra Deus. Primeiro aspecto, o pecado é uma realidade universal. Todos pecaram. Independente de quem você é. Agora o segundo aspecto é o pecado como rebelião. Vamos ler um versículo para nós contextualizar isso. Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Os irmãos lê para mim, por favor. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha parte, não reside bem algum. Por quê? O desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Qual versão você está usando? Põe a versão João Ferreira de Almeida, por favor, gente, se puder. Eu quero ler um comentário para os irmãos, que diz assim, ó, o pecado em sua essência é uma rebelião contra Deus, é uma ação consciente que vai contra a vontade de Deus. É uma ação consciente que vai contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em sua luta interior, fala da batalha entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de realizá-lo por causa da natureza caída. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque o mal que habita em mim me faz fazer o que eu não quero. Os irmãos percebem? Há algo dentro de nós que é um poder, irmãos. E o Marcelo, que é advogado, sabe disso. Nós vamos ver mais para frente. Para revogar uma lei, só outra lei. Para derrubar uma lei, só outra lei. Os irmãos compreendem? Como isso é profundo? Há dentro de você e de mim uma natureza que nos leva a fazer o que nós não queremos. Terceiro aspecto, o pecado como escravidão. Rebelião, agora escravidão. Nós falamos agorinha, por causa do pecado, o homem se rebelou contra Deus. O homem se rebela contra Deus. Agora, existe um outro aspecto do pecado que é escravidão. Eu me torno escravo. Você já pensou nisso, irmãos? Você se tornar escravo de uma coisa e você não consegue sair? Romanos 7, 23. Por favor, os irmãos, lê para mim. Eu quero que os irmãos participem comigo. Mas vejo os meus pecados contra a lei, e guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, o pecado, olha só, quando você olha para esse versículo, o que você vê aí, irmãos? Ele não é algo, não é apenas algo que fazemos. Esse versículo é maravilhoso, mas é algo que nos escraviza. É uma lei que fala, é isso e acabou. Irmãos, quem é que passa por cima de uma lei hoje? Se você passar por cima de uma lei hoje, você vai preso. Passa um semáforo vermelho e você vai receber uma punição. Isso se o radar não te pegar. Você pode burlar a lei, né? Mas, irmãos, é sempre difícil você fugir da lei. Então, o que acontece? Aqui é um aprisionamento por causa do pecado que está dentro de nós. Há uma lei que te governa, você não consegue se libertar. E Paulo, quando você olha, irmãos, os capítulos de 1 até o capítulo 8, Paulo vai abordar isso. Principalmente os capítulos 5, 6, 7 e 8. Sobre essa questão do pecado, da lei, como que eu faço, como que eu consigo, se eu não consigo. Então isso é terrível, nós temos dentro de nós algo que foi gerado de Adão.
Quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos pegar ele. Nós vamos pegar Adão. Se perguntar para mim, quando o Senhor voltar, quem você quer encontrar? Adão. Por que você não poderia dar a vida? Hein? Se for perguntar para você, não, vocês querem pegar a Eva, mas eu quero pegar o Adão. É ou não é, irmão? Vamos pegar Adão, vamos conversar, vamos fazer uma rodinha. Fala, senta aqui, meu brother. Poxa. Deixa eu perguntar algo para os irmãos sobre essa questão. Não precisa levantar a mão. Sobre essa questão da escravidão. Você se sente escravizado por algo que te domina e você não consegue? Isso afeta muito os jovens e adolescentes, mas também os adultos. Vício que desagrada a Deus, que aborrece a Deus. O pecado é isso, é aquilo que aborrece a Deus, irmão. Há algo que te prende, há algo que te escraviza. Nós vamos perceber, a culpa é do pecado, mas nós vamos entender mais para frente, irmãos, que não é bem assim. O quarto aspecto, os irmãos estão anotando aí? Quarto aspecto, o pecado como condenação e morte. É rebelião, é escravidão e agora a condenação. Vamos ler um versículo para contextualizar isso. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos condenados. Olha o que John Stott fala. O pecado traz consigo condenação. Não se trata apenas de consciência temporal. Olha para isso, Sérgio. E profundo. Mas de uma morte espiritual que afeta a totalidade do nosso ser. Tudo é prejudicado pelo pecado. A Bíblia ensina que o pecado nos leva à morte espiritual, nos separa de Deus. É essa natureza pecaminosa que nos induz e nos obriga a cometer os pecados. Agora, olha que interessante isso. Na Bíblia, os pecados estão relacionados com a nossa conduta. Os pecados estão relacionados com a nossa conduta. Mas o pecado é diferente, ele está relacionado com a nossa natureza. Duas coisas. Conduta é o que nós fazemos, nossos atos. Natureza é o que está dentro, que induz a você não ter boas condutas. Irmãos, isso é importante nós sabermos esse princípio, essa raiz, para nós podermos depois desenvolver a questão da salvação. Você vai entender o que aconteceu. Por que foi necessária uma salvação? O Sérgio comentou ontem conosco, falou sobre isso ontem. Qual a necessidade de Deus ter preparado uma salvação para o homem? É por causa disso. É por causa dessa natureza que está dentro do homem, que foi gerada dentro do homem. Agora, para os pecados, nós temos o quê? Perdão. Diga assim, para os pecados, nós temos o perdão. E para o pecado, nós temos a libertação. Nós vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Sobre os pecados, nós temos perdão. Sobre o pecado, nós temos libertação. Ou seja, a solução para os dois. Pecou? Perdão. Há um advogado justo e fiel que pode nos perdoar. Mas e a natureza pecaminosa? Não tem perdão, mas tem libertação. Você pode se libertar do pecado. E aí você vai pecar menos. Nós vamos ver isso. Com respeito a essa questão dos pecados, vamos ler alguns versículos para contextualizar. Primeiro, a gente conhece esse versículo, conhece? 1 João 1,9.
Como é que diz esse versículo? Como é que fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Nos purificar de toda injustiça. Nós temos um Deus que é fiel. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não se apavore. E agora? O que eu faço se dentro de mim tem algo que me força a fazer o que eu não quero? Mas grave isso. Há para você uma oportunidade de ser liberto. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, diante de Deus, nós somos perdoados. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus, ele é eficaz. Outro versículo é Efésios. Efésios 1,7 fala, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, eu quero que você saia daqui com isso na sua mente. Pecados, perdão. Pecado, libertação. Aleluia. Diga assim, eu fui liberto em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não está dentro do script, né? Mas preste bem atenção. O mundo hoje, ele fala para você o seguinte: seja o que você é. Siga o seu coração. Faça o que o teu coração te manda. Não faça isso. Você sabe, irmãos, a sociedade, o mundo, ele anda ao contrário das Escrituras, anda ao contrário do pensamento de Deus. Meu coração é extremamente corrupto e enganoso. Já pensou, se você segue o seu coração, você está perdido. A Bíblia fala que eu tenho que crucificar o meu eu. Como que você vai seguir o que a sua consciência te manda? Irmãos, nós precisamos estar em Cristo. Amém. Em Cristo nós somos nova criatura. Amém. Os irmãos percebem isso? Aleluia. Glória a Deus. Não siga o seu coração, viu? Que você vai tropeçar. Você vai cair. Agora, com respeito ao pecado, quando eu disse para os irmãos que a Bíblia nos mostra que a solução para o pecado é porque a Bíblia é 100% fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Por isso que Aleluia! É por isso que a gente gasta um tempo, irmãos, para não falar de nós mesmos, vai falar e ter a Bíblia como contexto. Se eu falar alguma coisa aqui, irmãos, não ter a Bíblia, descarta. Eu estou falando para os irmãos e estou mostrando nas Escrituras a solução para o pecado. Não tem como você arrancar ele dentro de você, não existe isso. Mas você pode ser liberto. Irmãos, o que acontece quando alguém é preso? Condenado. Tem que cumprir a lei, certo, Marcelo? 10 anos de prisão. Mas deu uma reduzida na pena. Esse cara foi liberto da prisão. E o que acontece? A prisão saiu de lá? Não. A prisão continua. Se ele pisar na bola, ele volta de novo para a cadeia. Os irmãos entenderam outra analogia? O pecado, ele é uma raiz. Imagine uma árvore, uma raiz é o pecado. E os frutos, que é o fruto de uma macieira, que é a manga, maçã, estou ficando doido, que é a maçã, é os pecados. A raiz está lá. Os irmãos conseguem entender? Amém. Não é muito fácil, né, Sérgio? Às vezes dá um nó na cabeça. Mas, irmãos, há solução para o pecado. Não tem, entenda o que eu vou falar, não tem como tirar a natureza pecaminosa de dentro de você. Porque ela foi injetada por causa de Adão. Por causa de um só homem, todos pecaram.
Mas vamos ler a Bíblia? Ver o que Paulo fala em Romanos? Inclusive, irmão, o livro de Romanos, ele é um livro que fala muito sobre essa questão da salvação. Romanos 6, 18. Os irmãos, lê para mim. Não sei se você leu com atenção esse versículo. Eu sempre falo para os irmãos, olhe os detalhes. Uma vez libertados, do pecado, não é dos pecados. Veja o que Paulo está falando aqui, irmãos. Uma vez libertados do pecado, fostes feito servo da justiça. É o próximo assunto que nós vamos tratar, que fala da justificação. Agora, leia com cuidado o verso 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e a vida eterna. Uau, irmãos, olha para isso aqui. Olha para isso aqui, Wilson. Os frutos agora não é o pecado, os pecados. A gente sabe que Gálatas, se não me engano, 5:19 ou 5:16, não precisa abrir, gente, vai falar sobre as obras da carne, né, e os frutos do Espírito. Mas eu estou falando aqui dos frutos do pecado. Os irmãos entendem, né? Uma analogia, algo que gera um fruto e é os pecados. O pecado gera os pecados. Mas, irmãos, preste bem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Eu vou ler de novo para você. Agora, porém, libertados. Agora, porém, há um porém. Ei, preste atenção, escute. Há um porém. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Agora, os seus frutos é a santidade. Como que eu faço agora então para me libertar do pecado? Santidade. Os irmãos percebem? Como, Emerson, agora você está falando que dentro de mim tem uma natureza que me faz fazer o que eu não quero. A Bíblia fala que eu fui liberto do pecado. Paulo está dizendo aqui que é você transformar agora isso em santidade. Os frutos agora é santidade. Então os meus frutos têm que ser em santidade. Qual que é o antídoto para o pecado? Santidade. Só a Raquel está aqui. Qual que é o antídoto para o pecado? Fala bem forte, irmão. Sede santo, como eu sou santo. Irmão, mas aí você está exagerando. Depois você é a segunda pessoa que você vai encontrar, depois você acerta com Paulo. Porque ele está dizendo aqui que agora os seus frutos têm que ser em santidade. Como se libertar do pecado? Tendo uma vida santa. E existe uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos. Por que, Emerson, nós temos que ter uma vida santa? Por que nós temos que ter uma vida santa? Por que eu preciso viver em santidade? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá. Por favor, seja. Leia de pé esse versículo, irmão. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho que ele estava estudando comigo. Olha lá. O Espírito é o mesmo. Espírito é o mesmo. Conexão. Buscar a santidade. Sem isso, irmãos, não tem como ver a Deus. Deus odeia o pecado. Mas volta a pergunta, por que a pessoa tem que ter uma vida de santidade? Vamos ver o que a Bíblia diz? Não eu? Romanos? Quero que os irmãos leiam Romanos
6, do versículo 4 até o versículo 6. As irmãs leiam o 4, os irmãos o 5, depois as irmãs o 6, por favor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, Da sua morte. os irmãos lê de novo o 5, está muito devagar os irmãos. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Com ele, a semelhança A sua ressurreição. As irmãs, sabendo Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. assim pois, andemos em novidade de vida. Irmãos, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós somos uma nova criatura. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora tem dois verbos aqui que nós precisamos ter muita atenção. Dois verbos. Quais são? Dois verbos. Vamos ler o versículo aqui, ó. Deixa eu ver. O versículo 11, eu vou ler para os irmãos e falar assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga assim: eu estou morto para o pecado, mas estou vivo em Cristo Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Agora, quais são os dois verbos? Ó, o primeiro verbo, saber e considerar. Presta atenção no detalhe. Saber, sabendo isso, que eu fui crucificado. E o outro verbo, considerar. Considerai-vos morto. Os dois falam de morte. Eu tenho que saber que eu fui morto, que eu fui crucificado com Cristo. Eu tenho que considerar que eu fui morto. Dois verbos interessantes que a gente precisa entender: saber e considerar. Outra pergunta interessante, a pergunta faz você refletir: eu saber o quê? Olha o versículo aí, 6. Saber que nós fomos crucificados com Cristo. Você precisa saber disso. Você precisa falar: eu preciso saber que fui crucificado com Cristo. E o outro, considerar. Considerai-vos mortos para o pecado. Irmão, você está percebendo que coisa maravilhosa? Os irmãos percebem? Eu quero ler um outro comentário de John Stott. Se você vê algum livro de John Stott, pode comprar e ler. Que é um escritor muito precioso e assim muito dado às escrituras. Se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Boa pergunta, Marcelo. John Stott fala assim, Sérgio, ó: se morremos para o pecado, como podemos então viver nele? Se eu estou morto, como que o morto vive? Presta atenção, irmãos. A morte e a vida não podem coexistir juntos. A morte e a vida não podem andar juntos, não podem coexistir. Ou eu estou morto, ou eu estou vivo.
Preste bem atenção. Não podemos viver no pecado se estamos mortos para ele. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão, não tem jeito para mim. Tem jeito para tudo. Não diga isso, você está ofendendo o Espírito Santo. Você está ofendendo a obra de Cristo na cruz. Você está ofendendo tudo que Deus fez por você. Ele continua. A união com Cristo sendo a única fonte de santidade, a união com Cristo sendo a única fonte de santidade, não pode ser fonte do pecado. Ou eu estou em santidade, ou eu estou em pecado. Não tem como essas duas coisas andarem juntas. Ele continua. Se estamos unidos a Cristo, nossos frutos devem ser santidade. Se estamos unidos a Cristo, ligados a Cristo, os nossos frutos têm que ser em santidade. Amém? Como entender esse negócio, hein, Sérgio? Como entender isso? A Bíblia está aqui para nos esclarecer, irmãos. Não quem prega. A Bíblia está aqui para abrir nossos olhos, para fazermos entender o que Deus pensa. Vamos ler Romanos, agora na King James, Gênio. Romanos 8, irmãos, 5. Deixa eu ler para os irmãos. Porque os que são segundo a carne, irmãos, preste atenção nesse versículo, hein? Porque os que são, deixa eu ler nessa versão aqui na King James 611, não está aí, tá? Porque os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne. Você vai ver aqui, irmãos, que o foco aqui é a mente. O problema é a mente. Paulo vai mostrar para você que existe o pecado, mas existe algo pior que a mente. Vamos lá. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte. Presta bem atenção, lembra? A mente posta no Espírito é vida, a mente posta na carne é morte, é que nem um pêndulo, ó. Sua mente está onde? Na carne, morte. Sua mente está onde? No Espírito, vida. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. A mente posta na carne é inimiga de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Versículo 8. Assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nota de rodapé da King James 1611. Paulo não se refere aqui à carne como substância física. Tomemos cuidado, irmãos, com as analogias que Paulo usa, que muitas vezes nós pregamos que o pecado está no nosso corpo. O corpo é santuário do Espírito Santo. O pecado está na nossa carne e o corpo é a expressão disso. O corpo, ele expressa isso. É o campo ao qual o poder do pecado e do diabo tem total acesso e controle. O diabo tem todo acesso, irmãos, e controle. Preste atenção nisso. E no qual as obras próprias da natureza carnal são concebidas e praticadas.
após a morte do Senhor Jesus, irmãos, eu quero que os irmãos agora prestem atenção nisso aqui. Há dois campos muito interessantes: carne e o espírito. Carne ou o espírito. É impossível, preste bem atenção nisso, é impossível viver nos dois lugares simultaneamente. É impossível viver nos dois lugares simultaneamente. Não existe possibilidade. Ou eu estou no espírito, ou eu estou na carne. Se eu estou na carne, eu aborreço a Deus. Se eu estou no espírito, eu agrado a Deus. Você escolhe. Mente, irmãos. Lembra aqui que eu falei? Mente. No que você está pensando? Se você, vamos fazer uma outra analogia. Se você é uma pessoa que vive em santidade, buscando a Deus, como que eu faço isso? Você começa a perder uma reunião. O outro final de semana você perdeu mais uma. Terceira vez você fala, não é tão necessário. Eu posso buscar Deus em casa. Eu posso assistir os vídeos na internet. Você começa a viver uma vida sem santidade. Aí você começa a pecar mais. Você não busca comunhão. Você não busca estar com os irmãos. Uma palestra de pregação do evangelho. Para que eu vou? Já sou convertido? Eu fui ganho ontem, irmãos. Deus pôde ser acrescido mais um pouquinho na minha vida ontem. Mas era uma palavra? Para quem não é convertido, quem disse? Será que nós somos 100% convertidos? Os irmãos percebem que quando a gente ouve uma palavra dessa, o Senhor Ele nos converte, nós somos convertidos novamente e a gente tem um novo começo? Puxa vida! Irmãos, isso é tão sério. Vamos voltar aqui, ó. Espírito, carne. A mente posta no espírito, vida e paz. A mente posta na carne, morte. Então, ó, caos total. Então, a gente percebe que o grande impasse aqui, irmãos, é a mente humana. A mente é terrível, irmãos. A mente é terrível. Vamos ver o que Paulo fala em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais sobre a lei. A lei não pode mais te governar. Os irmãos conseguem perceber que coisa maravilhosa? Então qual o segredo, Emerson? Qual o segredo? Andar no Espírito. Mas irmãos, como que eu ando no Espírito? Vivendo uma vida de santidade. Como que eu vivo uma vida de santidade? Estando junto com os irmãos. Estando junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Cuidado com as suas amizades, porque vai te levar a uma vida de trevas e morte. Eu, quando me converti, irmãos, com 16 anos, eu fui obrigado a largar minhas amizades. Não tem jeito. Quer viver uma vida de santidade? Você tem que renunciar a algumas coisas. Quer viver uma vida de santidade? Quer viver uma vida, andar no Espírito, na presença de Deus? Algumas coisas você tem que renunciar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. O que é as coisas do mundo? Veja você. Vocês não percebem, irmãos? Há algo que é necessário, a minha escolha.
Se é possível eu não ir em um lugar e estar junto com os irmãos, se tiver essa possibilidade, eu quero escolher isso. Agora, se não tem jeito, irmãos, fica complicado. Os irmãos percebem? Romanos 8, versículo 1 e 2. Nós falamos de condenação, né? Condenação e morte é o quinto aspecto que a gente falou do pecado. Olha o que Paulo fala aqui. Os irmãos leiam o versículo 1 e 2 bem forte. Forte. Já nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nós estamos em Cristo. Não, vou voltar a falar, eu não tenho como arrancar a natureza pecaminosa, mas eu tenho como amenizar as coisas. Você vai chegar no nível de santidade que você não vai ter mais vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Você vai chegar no nível de intimidade com Deus que você vai perceber que isso aqui já não agrada mais Ele. Irmãos, há solução para mim e para você. Ah, você está dizendo que eu não vou pecar nunca? Isso não saiu da minha boca. Eu estou dizendo para você, irmãos, que para o pecado, Paulo fala que você foi liberto. Por quê? Porque nós somos unidos a Cristo. E unidos a Cristo fala de santidade. Agora é como se Cristo estivesse andando de mão dada comigo. Cristo não é um com o pecado. Se nós somos unidos a Cristo, nós temos que ter um viver de santidade. Ah, Emerson, mas é tão difícil. Claro que é. Se fosse fácil, irmão, eu não estaria falando. Eu não morri. Não é fácil. É difícil e muito difícil. Mas se você não procurar por onde fazer as coisas, você vai continuar dizendo que é difícil. Eu não consigo. Vou usar uma outra analogia. Pode, Sérgio? Os irmãos me dão aí mais 5 minutinhos? Vou usar mais uma analogia. A minha esposa já sabe que eu compartilhei com ela isso aí. Ela fica me olhando, já sei disso aí. Não vou mais falar para ela, porque ela fica aqui falando, já sei. Entendeu? Imagine, ó, existia uma moça se casou com um fazendeiro. Fala num cara top. Eles se amavam. Ele cuidava dela. Ela cuidava dele. Era um casamento maravilhoso. Show de bola. Um belo dia, o nome dele era Joe. No belo dia, o Joe morreu, Sérgio. Sabe o que essa mulher fez, Rafa? Ela pegou o marido e embalsamou, colocou ele numa redoma de vidro e colocou em frente ao seu quintal, entrando na casa. Toda vez que ela entrava, ela cumprimentava o Joe. Joe, bom dia, Joe. Como que tá, Joe? Tá tudo bem? Ela guardava aquele marido ali. Um belo dia, essa mulher saiu da caixa. Ela morava na fazenda, então eu vou para as Américas, vou passear um pouco. Chegando lá, irmão, ela encontrou uma pessoa maravilhosa. Um outro marido. Isso aqui é uma analogia, viu, irmãos? Eu sei muito bem o que vocês estão pensando. Ame sua esposa, viu? Ame seu marido. Estou aqui usando uma analogia, viu? Nós estamos falando de mortos para o pecado e vivos para Cristo. Nós estamos falando aqui de 2 maridos, o velho homem e o novo homem. Eu não estou mais no velho homem, eu estou no novo homem. E aí, irmãos, quando esse novo marido, que veio das Américas, chegou com a mulher no colo, que ele se deparou e falou, que isso aí? Ela falou, ah, Joe, isso aí é o Joe, isso é só uma história. Moral da história, o novo marido quebrou a redoma de vidro, pegou o sujeito, o primeiro marido, e enterrou. Moral da história, o grande problema é que você fica abraçando o velho homem. Você guarda o velho homem numa redoma de vidro e está toda hora cumprimentando ele. Olá, Joe. Bom dia. Bom dia, velho homem. Você ainda está aqui? Quer tomar um café? Esse é o grande problema. Cristo fez exatamente isso, irmãos.
Cristo fez exatamente isso. Hoje nós vivemos em Cristo. Nós somos uma nova criatura. Não estamos mais no velho homem, mas nós estamos em Cristo. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas passaram. Aleluia. Irmãos, agora nós não vivemos mais sobre a lei, Marcelo, doutor Marcelo. Agora nós vivemos sobre a lei do Espírito que dá vida. A lei do Espírito que dá vida te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no novo homem. O novo marido. Eu estou em Cristo. Diga assim: eu estou em Cristo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim: por quê? Diga por quê? A lei do Espírito que dá vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, vivam uma vida com Deus. Vivam uma vida de santidade. É possível. Há esperança para mim, há esperança para você. Você se esforçou hoje para estar aqui. O Thomas veio lá de Campinas. O Eridão veio lá de São Paulo. Valeu a pena? Isso é ter uma busca, irmãos. É ter uma escolha. Vale a pena eu vir no Partir do Pão. Vale a pena eu vir no sábado ouvir uma palavra. Vale a pena na quarta-feira eu estar junto com os irmãos. Irmão, porque se não for isso, nós vamos sucumbir. E olha que nós, quando estamos no velho homem, nós não prestamos, viu, irmãos? Jesus é o Senhor.